Oi, gente, tudo bem? Tô aguardando o Guilherme para a gente poder falar um pouquinho para vocês sobre a Idade Medieval, tá joia? Vamos só esperar aqui ele entrar que a gente começa. Idade Medieval é um tema que tem vindo aí no Enem, viu, gente? Então fique esperto. Às vezes tá caindo lá no Enem e a gente vai deixando, acha que não é tão importante, até porque se criou um preconceito em cima da Idade Média. E nos últimos Enems pra cá tem vindo aí essa temática, tá? Então hoje a gente vai falar sobre a Idade Medieval, as características e como que a Idade Média tem sido cobrada aí no Enem. Beleza? Então fique esperto. Daqui a pouco o professor Guilherme vai entrar aqui com a gente para a gente poder fazer aí uma aula sobre esse tema tão importante, que não se resume apenas ao feudalismo, apesar de a gente falar um pouquinho do feudalismo também. Tu- Olá, Professora, boa tarde, como vai? tudo bem? Bom, Prazer em como recebê-lo aqui, Guilherme, para a gente poder falar um tiquinho sobre a Idade Média, né? isso com certeza, o prazer é todo meu e, poxa, obrigado pelo convite, né? Eu que fico feliz de você ter aceitado o convite e vir falar um pouquinho para a gente, né? Um tema assim que muito Uhum, tempo ele foi deixado meio que de lado na história, inclusive no Enem, né? Durante muitos anos exatamente. não se viam questões aí que abordavam a Idade Medieval. Uhum, E, se eu não me engano, no último Enem agora houveram questões de Idade Média, foram duas uhum, questões referentes ao tema, né? Então, quem deixou a Idade exato. Média esse tempo todo de lado aí teve um pouquinho de surpresa. Antes da gente começar, eu Sim. queria pedir para você se apresentar. Não, então, dá um oi para todo mundo, agradecer quem está assistindo. Meu nome é Guilherme do Bristop. Eu sou formado em História pela UFPR e estou cursando doutorado no momento. E eu trabalho com pré-vestibular tem alguns anos. Aí agora, no momento, estou parado com corona, fazendo esse trabalho mais à distância, com vídeo. Acho que sua internet está um pouco instável. Ah, Mas ela está carregada. O mundo fazendo trabalho através da internet, realmente, dependendo da região e do dia, ela fica mais difícil ainda. Voltou. ah, sim, bom. Não, ela deu uma travada agora, acho que agora deu uma normalizada aqui comigo. Tá vindo. E como que vocês estão fazendo no cursinho? Tá tendo algum tipo de aula online, alguma coisa assim, ou paralisou de vez o trabalho? Ah, não, no momento tá tudo online mesmo, assim. O pessoal não quer muito parar, então a gente está totalmente colocando atividades para os alunos, subindo as aulas online e tentando fazer esse trabalho remoto, né? Não é a mesma coisa, mas é o que está tendo no momento. Principalmente que eu dou aula em perdão, dou aula numa ONG para vestibular e para não deixar o pessoal muito na mão, né, ainda que um lugar um pouco mais complicado, a gente está tentando fazer esse trabalho. Só que aquilo nunca é a mesma coisa, né, do que o Não. trabalho presencial, assim. E vocês estão tendo retorno assim dos alunos aí através de um canal de televisão que é a Rede Minas, mas assim a gente ainda aqui em Minas não conseguiu ver se os alunos realmente estão participando. Eu deixo sempre o Instagram aberto para eles fazerem pergunta, mas assim, tá me ouvindo, Guilherme? Oi, agora tô, acho que ele deu uma cortada. Eu troquei a internet pro 3G agora, acho que vai dar uma Acho que melhorada. deu uma melhorada aí. Eu te fiz, eu Certo. falei um pouquinho que nós Uhum, aqui em Minas, a gente está trabalhando num sistema de aulas remotas através de um canal de uhum, televisão e de uma apostila. uhum, O retorno dos alunos ainda está muito pequeno em relação a ter uhum, dúvida, a falar se está acompanhando. uhum. E como que está isso aí em relação ao cursinho, né? Vocês estão tendo um retorno maior ou menor?
Ah, não, o retorno acaba sendo sempre bem menor, infelizmente. Porque como as dúvidas... Acaba sempre tendo um aluno que vem no Facebook, tirar uma dúvida, esse tipo de coisa, o que já tinha antes, Uhum. mas o que seriam as dúvidas em sala de aula acabam caindo para dúvidas através da plataforma, que é sempre meio que um fórum com perguntas, respostas. Então, não é todo mundo, né, que acho que vai lá e faz a pergunta, tira a dúvida, principalmente porque é um empenho bem maior, né? Se for comparar com na sala de aula, é só levantar a mão e fazer uma pergunta, ou pegar o professor na saída da sala, ali online está totalmente diferente, bem mais complicado. Eu acho assim que vai demorar um tempinho. A gente ficava falando em escola do futuro, do futuro, do futuro. Acaba que essa Verdade. escola do futuro, ela chegou de uma hora para outra, né, na nossa realidade aí, e não deu tempo de ninguém se preparar. E eu fico Sim. imaginando, principalmente os alunos. Uhum. Eu posto, deixo aberto para dúvida, mas esse retorno que a gente tem maior em sala de aula, realmente na plataforma online, a gente não vê esse retorno assim tão grande. Acho que o Uhum. professor fica um pouco angustiado, né? Porque Sim. a gente fica, gente, ou eles estão sabendo tudo e nós né, não precisamos nos preocupar, ou é muito preocupante, porque eles não estão aprendendo nada, né? Então, Não, assim, sim. a gente aqui está trabalhando nesse sistema e nem tem um mês que começou, tem pouco tempo que Uhum. começou, Sim. mas a gente já está vendo essa falta que faz esse contato professor-aluno em sala de aula, né? É Sim. muito Não, acho que, diferente. sim. Não, acho que é exatamente isso que você comentou. A gente ficou discutindo, né, por um bom tempo como seria essa questão da aula EAD, da aula à distância, e de repente, sem que a gente se preparasse, veio de uma vez só. E a gente sente falta mesmo dessa interação com o aluno, assim. A gente reclamava por vezes, né, da conversa na sala de aula, o que faz falta de uma interação, porque a impressão que a gente tem por vezes é de que está meio que falando sozinho, assim, né? Mesmo que É, saiba que não tá, mas é difícil sair disso. Cato. A gente tem essa impressão que a gente está muito distante, né? Engraçado que Uhum, dizem que a internet ela veio para aproximar e nesse momento a gente sente que a gente está distante, por mais que a internet esteja aí para nos aproximar, né? exatamente. É, mas vamos falar então de Idade Média, que também foi um período da história aí, um Uhum, período bem longo, por sinal, né? uhum, A Idade Média vai sim, durar 1000 anos e durante muito exatamente. tempo foi um período negado pelos historiadores, tido como Idade das Trevas, um momento em que o homem não Sim. produziu nada. E a gente sabe que não é bem assim, né? E a gente veio para poder falar um pouquinho desse período aí. Fica à vontade, Guilherme. Eu estou aqui como aluna. Se eu tiver alguma dúvida, eu levanto a mão e faço a pergunta ou dou minha contribuição, tá bom? Ok, eu já fico com um pouco de medo então, mas vai intervindo, por favor. Pode deixar. Não, mas eu acho que você, Sabrina, acabou colocando num bom ponto de início, que é essa questão de colocar a Idade Média como a Idade das Trevas, que por vezes acabou sendo meio que deixada de lado. Tanto que eu acho que é um dos primeiros choques que a gente tem, né, quando entra na universidade, que são os professores medievalistas que odeiam que você fale Idade das Trevas. E ao longo do tempo você entende bem, porque é a área de estudo deles e é uma coisa que está carregada de um preconceito gigantesco que acabou sendo colocado nesse sentido de que Idade Média, Idade das Trevas, em que não se produziu nada, em que não se fez nada e foi uma época horrível, sendo que na verdade foi bem o contrário, né? Isso foi uma ideia que foi construída posteriormente por outros historiadores, pela galera do Renascimento, para fazer aquele contraponto, né? Como a nossa época é tão boa, a época que veio antes é horrível e é bem pior. E isso é uma coisa que no Enem nem tanto nos últimos tempos, mas outros vestibulares eles pegam um pouco, eu acho que o Enem também é perigoso de pegarem, que é partirem desse senso comum por vezes, de como muita gente acaba pensando na Idade Média como uma Idade das Trevas, uma época ruim, tentar ver se o aluno está um pouco ligado nisso. Então acho que esse é um dos pontos iniciais para se compreender a Idade Média. Lembrar que não foi uma época tão ruim, não foi uma época horrível, de longe não foi uma Idade das Trevas, teve alguns pontos positivos, teve alguns pontos negativos, mas novamente qualquer período, por quão bom ou quão ruim que seja, ele sempre vai ter, né, esse tipo de coisa. Se a gente pega na questão de dizer que não foi Idade das Trevas, a gente vai ter uma produção cultural muito grande, a gente vai ter a filosofia, a literatura aparecendo nesse período,
vai ter um domínio da igreja muito grande, mas nunca aquele domínio que todo mundo acha, que a igreja é uma coisa infalível, extremamente poderosa e que manda em todo mundo. É uma instituição poderosa, mas não tanto quanto a galera por vezes acha, que a igreja estava sempre na sua cola, cuidando de todos os seus passos e ia te excomungar, não é a qualquer momento que você possa fazer alguma coisa. Acho que até aqui o pessoal está comentando Histórias Unidas, não sei se está olhando o chat ou não Tô sei como. Mas assim. falando, né, que o termo medieval ele é usado hoje como ofensa, né? Falar, nossa, isso é tão medieval, é tão atrasado, né? É Sim, tão precário, porque realmente foi exatamente. construída. Até que eu acho que quando eu estudei o ensino médio, ainda tinha um pouco dessa visão aí da Idade das Trevas. Agora eu vejo que já nos livros didáticos, professores, nós já estamos, né, historiadores, desconstruindo muito essa criação de Idade das Trevas, que é uma criação até mesmo do cinema. Se a gente for ver um Uhum. filme, né, eu não sei por que o negócio é tão escuro, é tudo tão sujo. Quando a gente fala em Idade Medieval, parece que até o sol era apagado naquele período, né? Então, assim, você vê um filme de Idade Média, o negócio é escuro, é até meio que opressor mesmo. Você não vê uma Idade Sim, Média com pessoas felizes, alegres e dançando, sim, né? sim. Todo mundo obrigatoriamente era pobre, passava fome, era infeliz e era tudo escuro e sujo o tempo todo. É. Até você falou sobre filmes, mas que depois entrar um pouco nisso, eu peguei alguns pra gente falar, que é complicado, mas só para dar uma pincelada, que quando a gente pega no cinema, né, Uhum. o cinema sempre vai ter o pano de fundo histórico, mas ele vai mais para entretenimento. E quando a gente pega no entretenimento, em relação à Idade Média, acaba se criando aquela noção de que você ia ser um cavaleiro, ia brigar de espada, ou ia ser uma dama da corte, e só isso. Ou seja, mais uma dessas falsas noções, né, que acabam sendo passadas. Aí, voltando aqui para essa questão um pouco mais para o Enem e tudo mais, para estudar a Idade Média, você tinha comentado, né, de por onde começar a estudar a Idade Sim. Média, quais são os pontos importantes. Eu acho que tem dois pontos que são interessantes para a gente ver em relação, né, a esse período de Idade Média e tudo mais, que são, acho que o primeiro, em relação à transição de Idade Antiga para Idade Média. E a gente vai ter a queda de Roma e depois a Idade Média, que é uma coisa que a gente sempre tenta trabalhar, né, com os alunos, que é primeiro essa coisa da transição entre os dois períodos, que por vezes parece que é uma coisa quase mágica. Roma caiu e imediatamente começou a Idade Média. Depois, imediatamente, começou a Idade Moderna, depois a Idade Contemporânea, sendo que foi um processo bem longo e na Idade Média isso foi bem acentuado, porque a gente vai ter uma transição bem longa, né, entre a queda de Roma até a Idade Média em si. Porque, tanto que a gente tem, é um termo até um pouco antigo, mas eu já vi ele aparecer em alguns vestibulares, ele começou a ganhar um pouco mais de popularidade, que é toda aquela questão da antiguidade tardia, né? A gente vai ter a Idade Antiga e essa Idade Antiga não terminou com a Idade Média. Aquele períodozinho ali no começo da Idade Média seria uma antiguidade tardia, em que a gente vai ter os costumes de Roma perdurando, a instituição de Roma perdurando, até ela enfraquecendo bastante durante a Idade Média. Então eu acho que um período bastante. Perdão. Então, acho que um tema bastante interessante para quem quer começar a estudar a Idade Média, se preparar para o Enem, e principalmente para ter um pouco mais de noção de como eram as coisas, é pensar na queda de Roma como uma coisa extremamente lenta. Por mais que tenha tido fim Roma enquanto império, as instituições, as pessoas ao redor de Roma continuavam existindo e aqueles costumes continuaram perdurando por vários séculos, até enfim diminuírem, nunca acabarem, afinal a influência romana nela continua até hoje praticamente. Né? A queda foi lenta, né? Ela veio Exatamente. demonstrando sinais de fraqueza, Roma veio demonstrando uma crise muito grande, até que ela caiu. E não, igual você falou, muito. Quando a gente é aluno, eu, talvez por lidar com esses alunos aí mais novos, né, é difícil para eles fazerem essa mensuração do tempo, que as Uhum. coisas elas acontecem num processo longo, né, assim, tirando as revoluções, que mesmo assim as revoluções que a gente estuda, a gente vê que foram revoluções que também houveram todo um processo antes, essa passagem da Idade Antiga
para a Idade Média, né, que foram um nome que eu gosto sempre de falar que é clichê, mas não foram as pessoas que viviam na Idade Média que se nomearam, né? Sim. Idade Média, né? Essas idades todas foram bem depois. Foi uma discussão entre historiadores para facilitar o estudo da história, né? Uhum. Então, é legal a gente ver esse processo. E não, eu acho que para mim, como estudante, eu não sou igual o Histórias Unidas falou, eu sou medievalista, eu não sou pesquisadora da área medieval, né? Mas a gente precisa se conhecer de tudo quando você é professor de história, não é a minha área de pesquisa que eu aprofundo. E para mim, a maior dificuldade que eu tenho enquanto estudante de história medieval é entender justamente esse período de transição, de formação da Idade Média, ali, com os novos reinos surgindo, né? A questão da formação desse período medieval, eu acho ele complicado, tanto para a gente estudar quanto para ensinar, que é ali a formação dos primeiros reinos. E eu vou deixar você falar sobre isso aí para a gente. Depois, o nosso amigo ele perguntou o que a gente acha a respeito dos livros didáticos que ainda trazem coisas como modo de produção feudal. Não, então, continuando. Então, acho que até para dizer, a minha área de pesquisa também acaba não sendo muito Idade Média, eu fico um pouco longe. Tanto que eu sempre falo, eu estou produzindo principalmente conteúdo no YouTube, eu tenho muito medo de falar sobre Idade Média, porque como é um tema que foge um pouco, né, a minha área, e lá eu tento me aprofundar um pouco mais, eu tenho um pouco de medo de falar. Mas até eu escolhi esse tema para falar com você, porque é um tema que eu gosto, mas também é um tema que eu trabalho muito, faz vários anos que eu dou em sala de aula, Idade Média, e aí eu acabo muito indo em direção ao o que cai sobre a Idade Média no vestibular, como é trabalhado, e como era a intenção aqui dos vídeos, acabei chegando aqui um pouco nisso. Então, muito do que eu vou falar, tipo, até num lado mais historiográfico, por vezes, pode, né, destoar um pouco, porém, eu acho que eu vou tentar ir mais de contra o que cai no vestibular, que acaba sendo, né, um pouco mais a nossa intenção, e também é um pouco uma coisa que até eu tento passar para os alunos de vez em quando, não dá muito por causa do tempo, mas sempre aquela questão de dizer que, cara, o que eu estou falando para você não necessariamente é o que realmente aconteceu, mas é o que cai no vestibular, é o que a gente acaba tendo que falar, né? Então, muito em relação a isso. Quando a gente pega essa formação dos primeiros reinos, nessa passagem ali de Idade Antiga para a Idade Média, né, acho que o Baixo Império Romano, que alguns colegas falaram ali no chat, ou ainda toda a questão da Antiguidade Tardia, outro termo, basicamente a gente vai ter aquela fragmentação do que outrora, né, era o Império Romano. O Império Romano ele foi conquistando diversos territórios, né, no que hoje a gente tem como Europa, tanto que vários historiadores, né, a escola de análise e tudo mais, eles chegam a colocar, não é, o Império Romano como uma das formações da Europa, sempre acaba tendo essa ligação entre a União Europeia e Roma e tudo mais, mas enfim, isso é um pouquinho longe demais. Quando a gente começa a ter essa fragmentação, então, do Império Romano, né, após essa longa queda que a gente falou ali dele, longa queda, até isso tem um pouquinho a ver pelo seguinte, como o Império Romano ele não chegou ao fim de uma vez só, ele não terminou e pronto, o que a gente pode dizer que começou a enfraquecer é, de certa forma, essa autoridade romana, né? O centro do poder romano foi enfraquecendo, mas como Roma ainda era muito grande, ela continuou perdurando durante muito tempo. E Roma, ela fazia uma forma de domínio que era bastante interessante, que é um conceito que alguns historiadores gostam muito, que é a chamada romanização. Que basicamente Roma não conquistava os territórios só através da força, lutava com eles, ganhava e falava agora vocês fazem parte de Roma. Ela fazia isso também numa espécie de dominação cultural. A romanização então era você impor os costumes romanos a esses outros povos. Como que funcionava? Você impunha esses costumes às camadas mais altas daquelas sociedades que eram dominadas, elas iam passando para todo mundo. Dessa forma, todo mundo passava a fazer parte de Roma enquanto território e também dos costumes romanos. E o que isso tem a ver com essa fragmentação? Quando Roma se fragmenta, esse domínio romano ele era tão forte, de certa forma,
que muitos reinos que eram dominados por Roma tentaram meio que dar continuidade para isso, ou de certa forma deram, porque acabava sendo um domínio eficaz. Então, basicamente, o que a gente tem é que essas várias lideranças bárbaras, digamos assim, que outrora foram dominadas ali por Roma, continuaram dando continuidade para o que Roma fez e começaram a se formar esses vários reinos. Alguns perduraram mais, alguns perduraram menos, alguns se focaram mais em Roma, outros se focaram um pouco menos, mas eu acho que essa é muito a chave para entender essa formação dos primeiros reinos. Para simplificar tipo, ao máximo, eu acho que é o jeito mais fácil que dá para a gente entender, para simplificar, é basicamente o seguinte: Roma dominou uma série de reinos. Quando Roma deixou de existir, esses reinos continuaram existindo, mas agora influenciados ali por Roma. Não da mesma forma como eram antes, mas com uma administração totalmente diferente. E aí a gente passa a ter esses novos reinos, como os germânicos, como os francos, ou ainda a gente pegar na Inglaterra, vai ter os saxões, que acaba sendo bastante importantes depois, vão acabar formando a Inglaterra, tudo mais. Eu acho que é mais ou menos assim que acaba se dando essa formação desses primeiros reinos. É uma forma bem simplificada, mas eu acho que é o muito mais fácil de compreender, assim. Como a gente está falando, meu foco aqui são estudantes vestibulantes, sim, que vão fazer o Enem, né? Então, assim, exatamente, tá perfeito, é isso. E acho que você falou a questão da romanização. Outra característica que a gente vai ver que foi importante para a Idade Média é que Roma ela não só impunha os seus costumes, como ela incorporava alguns costumes dessas outras regiões dentro dos costumes romanos, né? Então, isso aí exatamente, é uma outra sacada que mais para frente vai fazer toda a diferença aí quando a gente fala de estruturação aí de uma sociedade medieval, né? Essa incorporação. Roma passa a sua cultura, ou, impõe a sua cultura, mas ela também vai adequar essas culturas desses outros grupos para dentro dela, né? Sim. Não, acho que essa também é uma grande sacada de Roma que ajuda ela a crescer tanto e conseguir um domínio tão grande, não só pelo lado militar, mas também, né, pelo lado cultural, que é adequando os costumes. Acho que um dos melhores exemplos disso é o que a gente acaba tendo com o cristianismo dentro de Roma, né? Que Roma já tinha incorporado vários costumes, várias religiões, a própria religião grega, né, acaba estando presente dentro de Roma, e com o cristianismo acaba sendo bem semelhante. Roma vê o cristianismo nascendo e crescendo ali dentro dela, e não conseguindo destituir essa religião e acabar com ela, ela acaba incorporando, primeiro, né, aceitando o cristianismo, depois tornando a religião oficial. Só que no momento que torna a religião, só que no momento que torna o cristianismo a religião oficial, ele incorpora e muda bastante, né, o cristianismo. Tanto que uma coisa que eu falo para os alunos sempre, quando eu trabalho isso, que eles adoram e ficam malucos, cara, você pegar aqui dentro da história cristã, quem matou Jesus foram os romanos, mas depois a religião católica é a religião católica apostólica romana. Então, eles vão de os grandes vilões para os líderes da igreja. Então, tipo, isso é uma coisa bastante interessante, né? Como eles conseguem fazer isso para se manter no poder e conseguir o domínio de tudo isso. Se a gente for pensar, isso daí dá pano para manga, né? A gente for falar do processo de cristianização aí dos romanos, e que muita gente chegou agora, a gente está falando sobre a Idade Média, e Idade Média não tem como a gente falar de Idade Média sem analisar, né, toda essa movimentação do antigo Império Romano que entra em crise, que começa aí a se acabar, né? E aí vai dar origem aos novos reinos, e que a gente vai falar agora, que o cristianismo, que antes era perseguido, igual os romanos, eles perseguiam os cristãos, eles, a partir do momento que incorporam o cristianismo como a religião oficial, eles começam a perseguir os não cristãos. Né? Então, é uma contradição histórica e também bem importante, que os alunos eles gostam mesmo de ver esse período, né? Como que o romano, de perseguidor ao cristianismo, ele agora é o defensor número 1 cristão, né? Então, é uma história longa essa, gente. E aí, igual o colega falou, o papel de vilão passa para os judeus, né? Se a gente for falar de uma sociedade aí que está um processo mais
atual, acredito que sim, que, agora, que o papel de vilão atualmente passa para os judeus, mas se a gente for falar de Império Romano, acho que o papel de vilão ali, ele passa para as religiões mais politeístas, né? As religiões que eles consideram aí religiões hereges, enfim. Mas vamos voltar para a Idade Média. Tá vendo? Esse gancho aí, ele é Não sei. enorme. Sim, não, é um tema interessante, a gente vai indo e quando vê, acaba passando bastante. E como você falou, dá muito pano para manga, então se a gente começa a discutir, vai longe. Né? Sim. Então, acho que dando continuidade, a gente falou da formação desses primeiros reinos e tudo mais, que acho que é um tema interessante, e um outro tema interessante para a gente entender o que se passa na Idade Média, que eu acho que é bem importante, e a gente sempre acaba trabalhando, e é um tema que cai bastante no Enem, eles perguntam, acho que o vestibular da UFPR, ano passado, que o UFPR aqui, como eu sou do Paraná, é o vestibular que eu trabalho bastante, até ele cobrou ano passado, que é a questão do feudalismo. O feudalismo é um tema bastante importante, que cai bastante, porque né, é meio que essa estruturação na qual acaba passando a Idade Média. E a gente acabou falando né, dessa formação dos reinos, a gente vai ter a formação né, do reino dos francos ali dentro da Idade Média, que é mais ou menos onde a gente acredita que o feudalismo ele acaba se estruturando como um sistema bastante importante para você ter esse domínio. E, basicamente, feudalismo é um nome que a gente fala bastante. Basicamente, o que seria esse feudalismo, para de volta tentar dar essa explicação meio sucinta e interessante. Tanto que, até fazer outro parênteses, eu sempre falo para os alunos, cara, é pré-vestibular, Enem, nem sempre você tem muito tempo para estudar. Dentro de cada tema, sempre vai ter aquele tema que eu digo, não, esse aqui é, se tiver tempo de estudar 5 minutos, estuda ele. Eu acho que em Idade Média, feudalismo é um desses temas. Se tem só 5 minutos para estudar, dá uma olhada nisso. Eu tenho 1000 anos de história medieval, não estudei nada de história medieval, deixa eu focar em algo, vou focar no feudalismo, porque realmente, né, o feudalismo é no plano didático, do livro didático e dos vestibulares, não no plano de historiadores, pesquisadores, o feudalismo ele se tornou o grande centro da Idade Média. Junto com a questão religiosa, é as duas coisas que a gente mais foca quando fala em Idade Medieval, né? Isso, e o que vem a ser o feudalismo, professor? Sim, vamos lá. Então, o feudalismo, se a gente for simplificar ao máximo, é basicamente esse sistema no qual acabou se consolidando né, toda a Idade Média. Um jeito interessante de entender isso é basicamente o seguinte: quando a gente tinha Roma, a gente tinha o que a gente pode dizer de um governo centralizado, não bem centralizado, mas bastante forte. Então, Roma tinha um controle muito grande de boa parte do território romano. Com a fragmentação de Roma e o surgimento desses novos reinos, fica muito complicado de você manter esse controle como você tinha antes durante Roma. Principalmente porque nesses anos iniciais, nos séculos iniciais da Idade Média, na verdade, a gente passa a ter uma estabilidade bastante grande ali dentro de Roma, uma instabilidade, na verdade. Você não tem uma segurança tão grande, você tem uma série de ataques acontecendo, você tem uma série de conflitos entre esses reinos, né, que estão aqui nesse momento brigando ali por poder, brigando por território ou se defendendo ao mesmo tempo. Então falta ali de certa forma, uma forma de manter a tranquilidade dentro desse reino. O feudalismo ele surge muito em relação a isso, mas não só em relação a isso. Pelo seguinte, acho que um dos jeitos de você entender o feudalismo é pensar num sistema de interdependência. Porque quando a gente pega a Idade Média, a gente sempre divide né, entre aquelas 3 classes, que seria a nobreza, o clero e, por fim, o povo. Aquela divisão clássica, os que oram, os que lutam e os que trabalham. Né? E como você tinha esse sistema de uma insegurança, você vai ter a necessidade da defesa. E a nobreza vai defender essas pessoas, mas vai defender em troca de alguma coisa, que seria em troca do trabalho. Então a gente passa a ter esse sistema em que os camponeses que não tinha tanto poder, que não tinha nenhum poder na verdade, né, acaba recebendo as terras que seriam os feudos, daí o próprio nome feudalismo acaba vindo, e em troca deles receberem essa terra, eles trabalham, eles recebem a proteção do nobre,
que é quem acabava tendo, né, esse dever de proteger, de lutar, de guerrear durante a Idade Média, acabam tendo a proteção do clero, que é quem acabava tendo o dever de proteger as pessoas, mas espiritualmente, o que dentro de uma lógica medieval era extremamente importante. E, em troca, o camponês ele trabalhava, ele cuidava da terra, porque dentro aqui do feudalismo a economia vai ser essencialmente feudal durante boa parte da Idade Média, principalmente os séculos iniciais. Tanto que um jeito interessante até de entender isso é, até eu acabava demonstrando sobre isso recentemente, que essa passagem de Roma, novamente, é impossível falar Idade Média sem falar dessa passagem, a passagem de Roma para a Idade Média, que é a passagem da escravidão para um trabalho servil, que já não existia mais essa lógica escravagista ali dentro da Idade Média, dentro da Europa, na verdade, principalmente, nesse período. Então, ao invés daquele trabalho, né, de escravidão, acabou estando esse trabalho de servidão, em que havia muito mais uma dependência e uma espécie de troca de favores. Dentro de uma lógica, a gente vai ter, por exemplo, num feudo, a gente vai ter o senhor feudal, como ele é um nobre, como ele guerreia, como ele está lutando, como ele está fazendo os trabalhos dele de nobre, que não são de forma alguma cuidar da terra, ele pega ali um camponês que vai cuidar da terra, não é no lugar dele, e ele vai proteger, vai garantir que aquele camponês tenha uma terra, tenha uma sobrevivência, uma subsistência, que ele não teria em troca disso. Então acaba sendo muito mais esse sistema de troca. Troca pelo trabalho, pelo seguinte: alguns historiadores eles acabam categorizando a Idade Média como um momento amonetário, um momento sem dinheiro. Não que a gente tenha necessariamente, não existiram moedas dentro da Idade Média, existiu dinheiro em vários lugares, só que entra de volta aquela diferença, né, que eu acabei comentando, que era Roma, como você tinha ali uma espécie de Estado, entre aspas, bem forte, ele conseguia garantir uma unidade monetária que fosse vigente ali no Império Romano. Na Idade Média, isso nem sempre acontecia, fora que como o trabalho era muito mais rural, muito mais voltado para o campo e muito menos voltado para o comércio, dentro das cidades, principalmente de volta no início da Idade Média, o dinheiro não tinha esse mesmo valor que antes, então a troca de proteção, produto, acabava sendo bem mais importante. Então, feudalismo é basicamente isso, é essa troca de favores, essa troca de trabalho por proteção, porque nesse momento cada um dava o que podia. No caso do clero era a oração, no caso da nobreza não era a proteção, e no caso do camponês era o trabalho. Só um detalhe que eu acho importante para trabalhar em relação ao feudalismo, que é outro desses detalhezinhos que o pessoal adora perguntar em vestibular, adora cobrar se um detalhe ou outro, fazer aquelas pegadinhas e tudo mais, é que a gente não pode pegar essas três classes, né, clero, nobreza e camponeses, durante a Idade Média, e trabalhar como se fossem classes fixas, como se o clero só reza, o nobre só combate. Tinha ali uma diversificação de trabalhos. Dentro do clero, por exemplo, a gente vai ter, avançando um pouco mais, ainda quando a gente tem a papel das cruzadas, o surgimento dos templários, que era uma ordem dentro da igreja, que além de rezar também combatia. Os próprios camponeses, perdão, o próprio clero, quando ele vai se organizando em ordens monásticas no monastério, ele não só reza, como ele trabalha, ele produz alimento, ele produz ali livros, produz o conhecimento. Então sempre vai se diversificar bastante dentro do feudalismo, nunca vai meio que ficar só em uma coisa aqui nesse período. E quando a gente... O feudalismo é... Perdão, desculpa. Pode finalizar. Só para dizer que o feudalismo é mais ou menos isso, né? É porque a gente reduziu, né? Nós não, mas a historiografia, assim, do livro didático, enfim, ela reduziu muito a Idade Média ao feudalismo e a um tipo de feudalismo, né? Que é um tipo que predomina ele vai predominar na França, mas ele não vai predominar em toda a Europa. A gente vai ter outras relações. Mas quando a gente fala desse feudalismo dentro da Idade Média, eu costumo sempre falar assim com os meus alunos. O que foi o feudalismo, né? Ele foi um regime político, social e econômico que predomina na Europa durante toda a Idade Medieval. Foi o único? Não. Mas foi o que mais se destacou e talvez tenha sido o mais plausível para a gente poder estudar esse período, e por isso que ele recebeu esse destaque tão grande aí, né? A gente sabe que
já havia moedas, havia circulação de moedas desde a Grécia Antiga. Durante esse período do feudo, essas moedas elas acabaram não circulando tanto, porque foi criado ali dentro dessa sociedade feudal um pacto entre os servos camponeses e o dono da terra, que era um pacto que não se baseava na questão da moeda, na questão monetária, mas era muito mais uma questão de, a gente fala de uma relação pessoal, né? É lógico, gente, o trabalho do servo, também eu costumo dizer, não havia mais escravos nesse período, porque tinha tido uma crise na escravidão lá atrás, no Império Romano, quando Roma deixa de conquistar novos territórios, né? Então não era mais viável nesse momento o trabalho escravo. Mas o servo, apesar de não ser o escravo, de estar preso à terra, né? Ele tem que cumprir com várias regras aí, que a gente pode citar depois. Ele paga vários tributos, né? Ao dono dessa terra. E por que ele paga, professor? Ele não podia fugir, não? Fugir para onde? Né? Quando a gente pensa nesse momento, fugir para morrer. Então, ele está ali naquela terra, ele tem proteção do nobre, ele tem proteção da igreja que está ali também. Então, assim, quando a gente fala Idade Média, a gente vai tocar nesse sentido na Idade Média que a gente estuda para os vestibulares. Se a gente for falar de uma Idade Média aqui de uma forma mais profunda, né, a gente tem várias visões. Mas quando a gente fala em vestibular, em Enem, a gente tem a clássica Idade Média, feudalismo regendo tudo, né? Se hoje nós temos o sistema econômico capitalismo, que lida com a questão de lucro, de dinheiro, naquela época da Idade Média, nós tínhamos o feudalismo, que lidava com as questões da terra, da produção, né? Um negócio, assim... talvez por aí tenha havido essa ideia reduzida de que a Idade Média era atrasada, mas a gente vai ver também que mais para frente o feudalismo não foi atrasado, que inclusive cria rotatividade das terras, né? Cria instrumentos para poder facilitar aquele trabalho. Então, houve um desenvolvimento tecnológico nesse sentido, assim, de cuidar da terra para que ela possa produzir mais ainda do que ela já produz. Sim. Não, o que você falou até foi bem importante, eu estava me esquecendo, que é bem isso que é importante dizer, que a gente fala de feudalismo e não existiu um feudalismo, né? Existiram vários feudalismos em várias regiões ali do que hoje seria a Europa. Ele vai surgir ali mais ou menos, a gente acredita, né, dentro dos francos, então em relação ao que hoje é a França, tanto que é por isso, né, que a gente acaba meio que pegando e dizendo que o feudalismo francês acaba sendo um dos mais estudados pela gente, porque não só foi ele que surgiu, mas também é um dos que a gente acaba tendo muitos documentos, né? A gente acaba meio que seguindo por isso. Até em relação a toda essa questão que você falou dos costumes, dos impostos e tudo mais, isso é outra coisa interessante, que por vezes a gente pega e reduz, como se o feudalismo fosse uma coisa só. Sendo que, na verdade, como cada região vai ter o seu feudalismo, ele vai ter, de certa forma, costumes e impostos diferentes aparecendo, né, de um para o outro. Por exemplo, um costume muito bizarro do feudalismo que ganhou muita popularidade, ganhou muita popularidade devido ali ao cinema, foi aquele costume que todo mundo cita, que é o costume, né, da primeira noite, de que quando um camponês se casava, o senhor feudal teria direito a ter a noite de núpcias com a esposa dele. E é uma coisa que a gente sabe hoje que talvez isso não só nunca tenha acontecido, mas se aconteceu foi uma coisinha que aconteceu só ali num feudo ou outro, mas não era uma coisa geral. Então isso acho que é importante, a gente não pensar como se esses costumes feudais acontecessem em toda a Europa e em toda a Idade Média. Muitas vezes era uma coisa muito mais localizada. E o que você falou também sobre essa questão do trabalho servil, de você poder sair ou não, é bem importante, porque acho que, basicamente, a diferença que a gente vai ter, a principal diferença que a gente vai ter entre a escravidão, ainda mais numa lógica de Roma Antiga, e depois do trabalho servil dentro da Idade Média, é que na escravidão, o escravo ele não chegava a ser alguém, ele era muito mais um algo, uma posse. Dentro da servidão, não. Dentro da servidão você era alguém, tanto que o servo ele tinha uma série de direitos que um escravo nunca teria.
como o direito de ter uma propriedade que era dele, nem todos conseguiriam ter, é claro, mas ele tinha esse direito, tinha essa possibilidade de ter família e tudo mais, e tinha essa possibilidade de largar o trabalho servil caso ele quisesse. É claro, tinha a possibilidade, mas ele não fazia isso porque ou ele trabalhava no trabalho servil, ou ele não teria, né, o que fazer, ele não teria uma terra para cultivar por vezes e acabaria passando fome. Então é uma escolha entre muitas aspas, porém havia essa possibilidade, o que dentro da escravidão acho que nunca teria, assim. Acho que é isso, não sei. Né? Era um olhar mais, vamos dizer assim, mais humano, né? O escravo era tido muitas vezes como um objeto, até mesmo em Roma, que tinha uma escravidão diferenciada. Porque quando a gente pensa em escravidão também, a gente tende a reduzir a escravidão somente a escravidão que a gente viveu aqui, né? Dos negros africanos. Sim, exatamente. E a gente sabe que a escravidão, ela existem vários tipos de escravidão, né? Mas o que assemelha esses tipos vai ser realmente essa questão do escravo ser visto muito mais como um ser que é um objeto do que como um ser humano. Ele faz parte da riqueza, né? Ele faz parte da fortuna. Ele está ali, se eu deixar de perder o escravo, eu não estou perdendo uma vida, eu estou perdendo uma ferramenta de trabalho, né? Sim, exatamente. E o que mais que a gente pode falar? A gente falou um pouquinho sobre o feudalismo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a questão do senhor feudal, né? Porque não tem como a gente falar de feudalismo e deixar de falar do senhor feudal aí, que é quem estava dando as cartas ali naquele período. Ah, sim. Deixa eu ver por onde eu posso começar. Mais ou menos, se a gente for pegar essa questão do senhor feudal, né, que seria o dono do feudo, seria o nobre, até uma coisa importante falar. Quando a gente pega essa formação do senhor feudal, a formação dele é essa mesma formação de interdependência que a gente vai ter, né, entre o camponês e o senhor feudal. Porque a gente teria ali, teoricamente, né, o rei, que seria, né, o dono do reino, só que nessa impossibilidade dele cuidar de todo o reino, ele dividiria o reino em vários feudos. Então, cada feudo desse acabaria indo ali para o nobre, para um senhor feudal, né, que ficaria aquilo. Se fosse, a gente fala muito feudo, mas seria um ducado, condado, né, se fosse para um conde, para um duque, dependendo do nível do nobre, do tamanho, da importância da terra e tudo mais. E esse senhor feudal seria quem, teoricamente, comandaria esse feudo. Em troca dele receber esse feudo, ele protegeria o rei, ele protegeria o feudo, principalmente, né? Porque a gente não tem como o rei proteger todo o feudo. Assim, o rei, ele garante uma proteção dele em caso de guerras e garante também ali uma proteção do reino dele, uma garantia de que alguém não vai usurpar, vai roubar esse reino e tudo mais. E dentro dessa lógica do feudalismo, a gente passa a ter o senhor feudal como aquele que vai, de certa forma, comandar ali o feudo. É meio que uma administração que ele vai garantir que tudo esteja funcionando, só que na prática é muito mais uma função de delegar trabalhos, né? Quando a gente pega a função do senhor feudal, ele vai ser o nobre, ele vai ter as funções dele de nobre, que são ali toda aquela questão ligada à nobreza, da caça, combate, treinamento e tudo mais, porque o nobre tinha que mostrar que ele era nobre, exercer essas funções. E essa função, então, do senhor feudal era muito mais de delegar a função. Delegava para o pessoal que ia administrar o feudo, delegava a função de cobrar os impostos ali, não é, dentro de tudo isso, para o servo que estaria trabalhando dentro do feudo. Então, acho que essa função do senhor feudal é muito mais isso, essa função de delegar funções e garantir, não é, que o feudo esteja funcionando e, principalmente, proteger o feudo em caso de invasão e tudo mais. Isso responde mais ou menos, né? Outra questão também muito importante, Guilherme, que eu queria que você falasse, eu vou lembrando aqui de coisas dos meus alunos, que eles têm muita dificuldade, eu já vi questões em vestibulares cair sobre isso. É a questão da suzerania e da vassalagem, que inclusive vai dar origem aos feudos, né? Esse senhor feudal, ele recebe esse feudo, essa terra de alguém, porque eles ficam perguntando, professora, nessa época, o rei, o imperador, ele não existia, e quem tinha essa função de restribuição de terras, né? Como que funciona aí essa questão da suzerania e da vassalagem? Não, isso é bem interessante. Opa, tô segurando o celular, dá uma tremida às vezes. Não, isso é bem interessante porque a questão de
posse de terra durante essa época ela era uma coisa muito complicada, assim. Porque quando a gente pensa em posse de terra, a gente pensa na lógica que a gente tem hoje em dia. A terra é sua, você tem seu terreno, você pode vender e pronto. Nessa época não existia essa possibilidade, tanto que você não poderia, por exemplo, vender uma terra que era sua se você quisesse, ou você não poderia trocar. O que você poderia fazer era, por exemplo, vender ou trocar uma parte dela, que seria a parte que você receberia numa herança, porque você teria que garantir sempre que essa terra passaria aos seus descendentes. Então é algo muito estranho, porque a terra é sua, mas ela não é sua. Então você tem muito menos, digamos assim, o direito da propriedade e muito mais o direito do uso da propriedade, que é o que a gente acaba tendo nessa questão, né? Nessa, digamos assim, nessa interdependência, acaba sendo concedido nunca o direito à terra, mas sempre o direito a usar a terra, seja ali para o nobre, né, que acaba recebendo essa terra de um senhor, de um rei, de um líder ali local, ou que ele acaba repassando ali pedaços do feudo. O que acaba sendo bem complicado um pouco depois, porque quando acaba surgindo toda essa noção de propriedade privada e tudo mais, acaba sendo complicado, afinal, de quem que é essa terra, né? É o que a gente vai ter depois na Inglaterra, com cercamentos e tudo mais, mas aí também é outra história. É mais para frente, né? Um pouquinho. Exatamente. Mas é muito mais nessa questão toda, assim, dessa, digamos assim, dessa relação entre suzerania e vassalagem, seria de volta essa troca de, não troca de favores, mas essa necessidade de uma dependência alheia, de você estar sempre dependendo que alguém cuide daquilo e exerça ali uma função. Então essa relação do feudo sempre acaba sendo isso, de alguém que esteja, digamos assim, mais, alguém que esteja menos poderoso nessa cadeia nobiliárica ali durante a Idade Média, que acaba repassando essas terras e repassando porque realmente não consegue cuidar e gerir tudo isso sozinho, assim, e também para garantir sempre essa troca de favores para manter, né, a unidade de poder. Porque no momento que você é uma liderança, você precisa que as pessoas te apoiem, e para que elas te apoiem, você precisa garantir esse apoio através de alguma coisa, através de um prestígio, e nesse caso, através da troca de favores, da concessão de da concessão de terras, de cargos e tudo mais. É o que a gente chama ali dos laços de dependência pessoal, né? Então, essa frase inteira também eu já vi caindo num contexto aí de questão de vestibular. Como que eram as relações? Eram relações de dependências pessoais. Apesar de ter todo um estamento ali, uma divisão que a gente sabe, né? Eu até costumo brincar sempre com os meninos que na Idade Média a gente não pode pensar num servo se tornando um nobre, porque era um processo, né, muito mais complexo. Hoje em dia a gente ainda com o capitalismo, né, teoricamente a gente pode crescer socialmente. Naquele período ali era muito mais difícil. Então os contos de fada, os contos aí, os romances entre a camponesa e o nobre, isso daí é conto. Né? Na realidade, se a gente for pegar a maior parte da sociedade ali, europeia, a gente vai ver que não havia tanto assim esse relacionamento a fim de, né, casamento. O casamento ele é uma questão de crescer, de unir terra, de unir poder, né? Então não vai ter tanto essa questão aí. Mas vamos lá, Guilherme, o que mais que você pensou aí sobre a Idade Média? Nossa, é grande, né? Eu tô pensando que a gente está no começo, falamos 1 hora e falta muita coisa. Estamos quase falando 1 hora aí, tem muita coisa para ser falada ainda. Eu estou quase dando, assim. Mas tá, Idade Média a gente tem meio que o que a gente falou até agora, que é meio que o que a gente tem da estrutura, né, do feudalismo e tudo mais, mas ele acaba tendo, acho que, vários acontecimentos pontuais que acabam sendo bastante importantes assim, para esse período, e a gente acaba falando bastante até hoje. Cada vez mais é um tema que aparece, mas eu acho que no momento é um tema bastante forte para quem quer estudar, quer ter um pouco mais de noção de Idade Média para o vestibular e tudo mais, ainda mais depois da pandemia, que é toda a questão do que envolve a peste negra dentro da Idade Média. Meio que dando um salto temático aqui.
mas acaba sendo extremamente importante porque é um tema que muita gente tem procurado cada vez mais, né, por isso. E como o vestibular, ele está sempre, vestibular, o Enem, ele está sempre ancorado, né, em acontecimentos presentes, então a gente vai ter essa grande importância da peste negra, assim. Eu não sei se quer que eu pontue um tema ou outro, eu posso ir indo? Não? Pode ir. Quando der o horário, só aqui que eu te falo, porque esse negócio é programado, né? Dá 1 hora que ele cai na cara da gente. A minha vez para eu poder me despedir só, senão eu já fico... Eu acho que a gente tem aí mais 10 minutinhos. Aí quando faltar 5, eu te falo. Eu faço assim. Aí, não, tem bastante tempo ainda. Não, então quando a gente pega a peste negra, ela acaba sendo bastante importante, porque falei até agora de estrutura, mas peste negra ela já vai estar indo, né, no finalzinho do que a gente vai ter da Idade Média, ali nos últimos séculos, e acaba sendo bastante importante. Pelo seguinte, da onde que vem a peste negra, como que funciona? Ela acaba vindo ali até um outro paralelo que a gente vai ter, né, atualmente, que a gente vai ter a gente vai ter a peste negra vindo ali, né, do Oriente. É uma coincidência com o coronavírus, mais ou menos, mas é mais porque é aquela coisa. Era uma doença que já existia em outros lugares, a peste bubônica não era uma coisa nova, mas outros lugares já estavam não acostumados, mas conseguiam cuidar um pouco mais dela. Nesse momento, aqui na Europa, não. Pelo seguinte, se a gente for pegar qualquer momento que a gente vai ter grandes doenças, grandes epidemias, tudo isso vai estar muito ligado a grandes aglomerações, é incontestável isso. Se a gente for pegar hoje em dia, é praticamente a mesma coisa. Os lugares por onde se espalharam, né, o Covid, onde a gente teve os epicentros da doença, foram os lugares com grandes aglomerações. E a peste negra, para fazer um outro paralelo, ela passa a acontecer aqui no finalzinho da Idade Média, quando a gente vai começar a ter, não, quando a gente começa a ter cada vez mais o renascimento cultural e urbano. Cultural e urbano não, o renascimento urbano e comercial, que é aquilo. A gente falou, né, que o trabalho na Idade Média era muito mais voltado para a agricultura. Conforme vai avançando a Idade Média, aqueles conflitos que existiam, aquela insegurança que existia muito grande, já não existe mais, então as cidades voltam a crescer, o pessoal começa a ir do campo para a cidade cada vez mais. Então as cidades crescem, o comércio cresce, e cresce também, digamos assim, o translado para outras cidades. As pessoas começam a viajar cada vez mais. Começam a viajar cada vez mais, não é para fazer o comércio. Tanto que as cruzadas, estou trazendo um monte de temas, mas é que acaba se relacionando mesmo. As cruzadas, um detalhe importante é muito por causa disso. As cruzadas vão ter, sim, aquele lado religioso, da retomada de Jerusalém, o enfrentamento dos árabes, mas as cruzadas também são um movimento para retomar as rotas comerciais que eram tão importantes ali, né, na época de Roma, para você viajar para o Oriente e trazer mercadoria. Isso tudo acaba gerando um fenômeno de cidades muito lotadas e muito cheias, que era uma coisa que não existia anteriormente. Então as próprias cidades acabam mudando. Uma mudança interessante para quem quer se ater isso das cidades, mudança da arquitetura, do modo de vida nelas durante a Idade Média, esse finzinho, é interessante pelo seguinte: quando a gente pega a Idade Média e a gente pensa uma cidade, a gente pensa aquela cidade clássica dos filmes, que é a cidade com uma muralha, com um castelo totalmente fechada e pronto. Isso tem muito mais a ver com essa lógica que existia na Idade Média de uma instabilidade e muitas vezes de muitos conflitos. A cidade não era um lugar para você morar, a cidade era um lugar para você se proteger. O castelo, idem. O castelo não era daquele jeito cheio de torres e muralhas porque era bonito e era legal. Era porque era um jeito de você se proteger. Só que quando a gente passa a ter esse renascimento urbano que eu falei, do pessoal voltando aí para as cidades crescem e as cidades passam, não é, a se abrir. A cidade não é uma muralha que está sempre fechada, a cidade é um lugar que se abre para pessoas irem para lá. E o que a gente acaba tendo? A gente acaba tendo um trânsito muito grande de pessoas. Com esse trânsito, a gente acaba tendo cidades bem mais lotadas do que a gente tinha anteriormente e que, infelizmente, acabam possibilitando o surgimento de novas doenças, não novas doenças, mas o ressurgimento de doenças antigas, como, por exemplo, né, a peste bubônica. A peste bubônica, a gente sabe, né, hoje que ela é transmitida ali por uma bactéria da pulga de um rato,
Então, como muitas vezes os costumes de higiene em alguns lugares não eram tão bacanas como a gente tem hoje, esses ratos acabavam se proliferando, e então a gente acabava tendo, né, a peste negra passando por dentro da Idade Média e destruindo muitas cidades. Tanto que, se a gente for pegar as cidades que mais foram afetadas, principalmente de início pela peste negra, vão ser as cidades ali, não é, onde existia mais comércio, onde existia uma aglomeração maior de pessoas. A peste negra vai ser uma coisa devastadora, vai matar muitas pessoas ali nesse momento, vai diminuir muito, né, as vidas na Europa. Mas uma coisa interessante para quem quer estudar a Idade Média, ver para vestibular e tudo mais, é não só a peste negra em si, mas também as consequências que a peste negra acabam tendo aqui nesse momento. Porque dentro desse momento a gente vai ter uma crença muito grande dentro da igreja, uma confiança na igreja, e a peste negra de início acaba sendo isso, acaba abalando um pouco essa crença na igreja, que já era uma crença que estava sendo abalada ali ao longo do tempo, né? A gente tinha a venda do perdão, a questão da usura, a questão da venda ali de relíquias religiosas. Quando a peste negra vem, ela vem nesse contexto e afeta ainda mais isso tudo. Ou seja, a peste negra vai enfraquecer muito a fé das pessoas e também muito como elas viam o mundo. De repente você cria uma insegurança muito maior num período em que a vida estava muito melhor. A vida melhorou com o renascimento cultural e urbano, e aí vem a peste negra e deixou todo mundo ainda mais inseguro. De repente está morrendo todo mundo, você não sabe por quê, você faz o que você pode fazer para se precaver, que seria rezar, e ainda assim isso não está dando tão certo. Então acaba tendo, né, muito mais essa questão. Tanto que até um colega comentou no chat mais cedo dessa culpabilização até dos judeus. Em algum momento a própria peste negra, né, passa a ter uma culpabilização dos judeus. Algumas pessoas culpam, não, são os judeus que estão causando tudo isso. Chega a ter relatos de lugares, cidades, que não só os judeus, como algumas pessoas foram de repente espancadas ali, vilanizadas, por terem causado a peste negra, mas é sempre aquilo, era um momento não muito bacana e o pessoal acabava aproveitando, né, para culpabilizar algumas pessoas que não gostavam para, né, juntar, entre aspas, o último agradável aqui nesse momento. Né? Você tocou aí num ponto que eu acho, inclusive, já estou te convidando para a gente voltar para falar de novo sobre Idade Média, né, com foco nessa questão aí da peste negra. Porque, igual você disse, vai mudar, ela vai abalar ali a estrutura europeia, né? Vai começar os questionamentos em relação à igreja. A gente pode voltar para falar também da igreja, da perseguição, da Inquisição. Então, assim, Idade Média em 1 hora é complicado, né? Sim, exatamente. A gente tem muita coisa para falar. Eu acho que, pelo menos, a questão do feudalismo e de tirar esse mito de Idade das Trevas, esse mito que foi uma era atrasada, sem muita movimentação histórica. Eu acho que esse propósito aí a gente conseguiu, né, Guilherme? Mostrar para as pessoas, sim, diferente do que o senso comum ele aponta, a Idade Média, ela houve ali uma movimentação histórica grande, né? Ela houve uma mudança social, e a gente não pode restringir a uma Idade Média específica, não, né? Se a gente for falar assim, a gente vai falar as Idades Médias, depende da região da Europa que a gente está estudando. Mas, de modo geral, acho que essa questão dessa visão ali muito centralizada que a gente tem da Idade Média, a gente conseguiu alcançar o objetivo, que é mostrar que existem muito mais visões para falar de Idade Média, né? Médica não, Idade Média, do que restringir ela somente ao sistema feudal, né? Sim. Não, é bem isso que você falou. É muito complicado falar de Idade Média por isso. É um período extremamente longo, diferente do que a gente, por vezes, acredita, muita coisa acontecendo, e a gente é complicado até o norte, ainda mais em tão pouco tempo. E a gente acaba falando meio, né, que do geral, que é o importante, que é o que foi a Idade Média, como foi essa transição, e principalmente um feudalismo, que é um tema bem importante, bem recorrente, assim, né? Não tem como entender a Idade Média sem entender o feudalismo, que acaba sendo bem interessante, assim. E sem entender, igual a gente toca o tempo todo, né, para a gente falar principalmente do início dessa formação da era medieval, não tem como a gente deixar de ir lá atrás em Roma,
A gente tem que ir Sim. em Roma, porque foi essa crise do Império Romano que vai criar as bases para a formação da nova sociedade, não mais controlada ali por um único imperador, né? Então, eu te agradeço, Guilherme, pela participação. Vou te mandar lá no WhatsApp para ver se tem disponibilidade da gente voltar aqui para falar de novo sobre Idade Média, analisando a questão da peste negra e a questão da igreja, né? Vai acabar e temos 30 segundinhos, vou deixar você dar o tchau aí. Não, Sabrina, eu só agradeço imensamente você pelo convite, principalmente pela confiança de me chamar aqui, né, para conversar sobre o tema. Agradeço quem está assistindo também. Não deu muito tempo e realmente não tem como falar tudo, mas tentei falar ali o básico para... Porque aquilo, como a intenção é trabalhar com o Enem, para quem está estudando, para ajudar o pessoal que está um pouco